Trabalhadores ficam pendurados em prédio de 10 andares após andaime se soltar. Mineradoras querem restringir a atuação do Ministério do Trabalho em segurança de barragens de minérios. Mais de 500 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão em canteiro de obras no Mato Grosso. Eu sou Nicolas Tupelsa, repórter da revista Proteção, e apresento agora os destaques do Proteção Mais. Dois trabalhadores ficaram pendurados em um prédio de 10 andares após o andaime se soltar. O acidente aconteceu em Guarapari, no Espírito Santo, no início da semana. Um deles ficou ferido e foi levado para o hospital. Uma testemunha contou ao Corpo de Bombeiros que os homens atuavam na reforma do prédio quando a plataforma em que estavam caiu, fazendo com que ficassem pendurados pelo sistema de segurança. Uma equipe foi acionada até o local, fez ancoragens no terraço e conseguiu resgatar os dois trabalhadores. Saiba os detalhes no Proteção Mais. O Instituto Brasileiro de Mineração está movendo uma ação na Justiça Federal para limitar a atuação do Ministério do Trabalho em normas de saúde e segurança sobre barragens de minérios. O Instituto alega que a NR22, publicada em 2024, estaria interferindo em uma resolução da Agência Nacional de Mineração, órgão regulatório da atividade no país. A iniciativa preocupa especialistas e lideranças de movimentos sociais. Caso seja acatada, dizem as fontes, o pedido da entidade pode enfraquecer mecanismos de controle de segurança criados após o rompimento da barragem de rejeitos de minérios da Vale, em janeiro de 2019, no município de Brumadinho. Considerado o maior acidente de trabalho da história do país, a tragédia deixou 272 mortos, dos quais 250 eram funcionários diretos ou indiretos da mineradora. Acesse nosso site para saber mais. 563 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão em uma obra no interior de Mato Grosso após fiscalização do MTE e do MPT. Recrutados nas regiões Norte e Nordeste, os operários viviam em alojamentos superlotados, sem água potável, ventilação ou camas adequadas. A situação se agravou com um incêndio que destruiu parte da estrutura precária e os expôs ainda a mais violações. A força-tarefa identificou jornadas exaustivas, sonegação de direitos, más condições de trabalho e indícios de tráfico de pessoas. A empresa responsável poderá firmar acordo para indenizar os trabalhadores e garantir retorno seguro às cidades de origem. Saiba mais em nosso site. A Justiça do Trabalho condenou um hospital privado do Recife por dano moral coletivo após a ação do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco constatar falhas graves na qualidade do ar e descumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. A ação civil pública teve origem em inquérito civil, instaurado a partir de requerimento do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Pernambuco. A investigação apontou o uso de sistemas de climatização inadequados, sem renovação de ar e sem filtros compatíveis com ambientes hospitalares, expondo mais de 1.100 trabalhadores a riscos contínuos. Confira os detalhes no Proteção Mais. O Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal e Tocantins concluiu que o trabalho eventual em câmara fria, com uso adequado de EPI, não dá direito ao adicional de insalubridade. Uma trabalhadora da região, que frequentava câmaras frias, alegou exposição ao frio e ausência de equipamento, exigindo adicional de insalubridade e indenização por dano moral. Porém, a corte concluiu que a permanência no ambiente era reduzida e que os EPIs eram fornecidos. Assim, os pedidos foram negados pela Justiça. Saiba mais sobre essa informação em nosso site. O Elas na Proteção desta semana fala de tecnologias e inovações que podem ajudar as empresas e as pessoas. A entrevistada é Renata Fres, que se formou em Direito e Economia, mas acabou indo trabalhar com inovação. Hoje ela é Head de Inovação na Klabin. No bate-papo com a ergonomista Fabiana Raulino, Renata explica como a utilização da inteligência artificial pode simplificar processos nas organizações e buscar soluções para os problemas corporativos. O Elas na Proteção tem o patrocínio de MSA, apoio de Marluvas e AnimaSeg.
Toda quinta-feira ao meio-dia, um novo programa entra no ar. Veja a entrevista completa na seção multimídia do Proteção Mais. O ciclo de conscientização promovido pelo Sinditabaco e empresas associadas chegou à 15ª edição com 38 mil pessoas impactadas desde 2009. Neste ano, os seminários sobre saúde, segurança do produtor e proteção da criança e do adolescente passaram por 6 municípios do sul do país, reunindo participantes entre produtores, educadores e agentes de saúde. A programação reforçou boas práticas no uso de agrotóxicos e colheita segura, além de ações de combate ao trabalho infantil no campo, com base nas diretrizes da OIT. Saiba os detalhes no Proteção Mais. No Proteção Tendências desta semana, a entrevistada é a engenheira Tatiana Pimenta, que teve uma mudança de trajetória em sua carreira profissional após um episódio trágico com um ex-namorado. Da experiência traumática, ela visualizou uma lacuna no atendimento de pessoas em questões psicológicas e surgiu a ideia de desenvolver uma startup voltada à saúde mental. Surgiu a Vitude, que inicialmente reunia psicólogos para atendimento online. Hoje, a startup auxilia empresas nas questões psicossociais e no desafio implementado pela NR1. O jornalista Alexandre Guzmão entrevistou Tatiana em São Paulo. Quando a pandemia chegou, algumas empresas se aproveitaram do momento, e eu acho que foi muito providencial, para usar recursos que não iam ser utilizados do budget naquela época para reverter em ações de saúde mental. Então, tinha muita empresa que não ia mais ter viagem, que não ia mais ter evento, algumas verbas de marketing que não seriam usadas. Energia, alocação de espaço. Exato. Né? Então, o que elas fizeram foi, peraí, esse budget que eu não vou usar, deixa eu cuidar aqui. Eu tenho pessoas que estão sofrendo com luto, que estão sofrendo com o filho trancado em casa. Então, muitas empresas pegaram esses recursos e alocaram ali. Só que depois de um tempo, passou o primeiro ano, começou a ter vacina, muitas desmobilizaram por completo. Não, a pandemia passou, não preciso fazer mais nada. E aí a gente entendeu, falou assim, peraí, não é possível que vai ser só esse ventinho de calda aqui que acabou. E a gente começou a olhar para essa parte de risco psicossocial. A NR1 não estava nem publicada ainda, porque ela é de 2022, a gente está falando ali de final de 21. Aí a gente começou a desenvolver alguns instrumentos psicométricos. A gente tinha sido investido pela Vetor Editora, que é uma editora do ramo de psicologia que faz testes psicométricos. O teste do Detran que a gente faz ali para a carteira de motorista é um teste deles. E aí dentro do nosso time tinha uma pessoa que tinha sido muito tempo da Vetor Editora e que foi a pessoa que desenvolveu 2 grandes escalas da Vitude, que uma é de estresse, propensão, burnout, porque a gente queria entender como é que estava a questão do burnout dentro das empresas, e a gente tinha inúmeros estudos sobre segurança psicológica como sendo um indicador importante de risco psicossocial. Por quê? E a gente tinha estudos tanto americanos quanto europeus dizendo que em ambientes onde eu tenho baixa segurança psicológica, todos os outros indicadores pioram, desde a organização do trabalho até a parte de sofrimento psíquico. Então a gente desenvolveu essas escalas e começou a fazer estudos de correlação com instrumentos de que mediam ali risco psicossocial. Então a gente fez estudos de correlação com o COPSOC, com HSE, com SSOS, e a gente foi vendo qual que dava ali maior match. E a gente desenvolveu o que a gente chama de censo de saúde mental. O Proteção Tendências tem o patrocínio de Dani e Marluvas. Toda terça-feira um novo episódio está no ar. Veja a entrevista completa na seção multimídia do Proteção Mais. Confira estes e outros conteúdos sobre saúde e segurança em nosso site. Acesse proteção.com.br e siga bem informado. Fico por aqui. O Seleção Proteção volta na próxima semana com mais informações do setor prevencionista. Até lá!